Até 1970, a China era um país agrícola, fechado, com cerca de 80% da população vivendo no campo, e seu PIB per capita era menor que o brasileiro. Enquanto o Brasil vivia um milagre econômico, crescia com força, industrializava-se e era considerado uma potência emergente com PIB per capita quase 5 vezes maior que o chinês, segundo o Banco Mundial. Hoje a China é a segunda maior economia do mundo e o Brasil continua tentando se encontrar. O que aconteceu nesses últimos 50 anos? Por que a China cresceu tanto e o Brasil parece que estagnou no tempo? Fique até o final do vídeo para compreender como a China cresceu e deixou o Brasil para trás na corrida econômica. Olá, bem-vindos ao canal Geofra. Se você gosta de geografia, atualidades, história, se inscreva no canal, deixe o seu like, pois assim nos ajuda a continuar produzindo mais conteúdo como este. Bora para o assunto desse vídeo. O PIB per capita do Brasil em 1970 era cerca de 493 dólares, enquanto o da China estava por volta de 111 dólares. O Brasil tinha uma economia 5 vezes maior por pessoa. Enquanto o Brasil se urbanizava e industrializava, a China ainda era basicamente um país agrícola, vivendo sob o regime maoísta com baixa produtividade e escassez. A grande virada da China começou em 1978, com Deng Xiaoping assumindo o poder. Ele iniciou uma série de reformas econômicas que abriram o país para o mundo. Economia de mercado socialista, a China criou zonas econômicas especiais, acabou com a coletivização do campo, que era basicamente eliminar a propriedade privada rural para construir uma base socialista, centralizando recursos como terra, água e mão de obra. Deng Xiaoping iniciou a abertura gradual ao capital estrangeiro, iniciou a política industrial voltada à exportação, também investiu pesado em educação. As reformas implantadas por Deng Xiaoping proporcionou o crescimento de 10% do PIB chinês por 3 décadas. Enquanto isso, o Brasil mergulhava em crises, apostando no protecionismo industrial. A década de 80 ficou conhecida como a década perdida. Hiperinflação, dívida externa, marcou o país nesse período. Planos econômicos como Cruzado, Collor, vieram e fracassaram. A instabilidade política e econômica, falta de continuidade em políticas públicas, baixo investimento em ciência e educação, associado ao pouco investimento em infraestrutura, fez o país gastar energia apagando incêndios, comprometendo o futuro. A China continuou investindo pesado em infraestrutura, construiu ferrovias, portos, fortaleceu universidades, criou empresas estatais fortes e dominou setores estratégicos, como energia, manufatura, eletrônicos e exportação. Como resultado, as exportações da China crescem a cada ano. Em 2025, supera os 500 bilhões de dólares, segundo o Banco Mundial. O Brasil, por outro lado, seguiu dependente de commodities, investiu pouco em inovação e infraestrutura. Em consequência disso, sua indústria perdeu competitividade. As políticas mudavam conforme os governos e não havia uma visão de longo prazo. A China transformou obstáculos em oportunidades. O Brasil, na inércia, perdeu espaço. Hoje a China é a fábrica do mundo, com uma economia de 17 trilhões. E o Brasil tem uma economia 8 vezes menor que a dos chineses e segue tentando se firmar com desafios estruturais. Mais do que números, essa história mostra que políticas públicas são decisivas no sucesso econômico sustentável de um país. O que a China fez diferente? Ela teve um projeto de nação. E o Brasil? Pode ainda construir o seu caminho, mas precisa aprender com o passado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!